já estava ruim na Globo, eles elevaram o nível. Presta atenção no que o blogueiro vai falar. Então, ver o Mauro Cid, que a gente nunca tinha ouvido a voz, o jeito, né, a forma de se expressar do Mauro Cid. Então, vê-lo de forma tão natural, desfiando todos os... Desabridamente. Sem parece que nenhum constrangimento, né? Para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Depois que vazou por querer do áudio, minha filha chorando em casa. O que vai acontecer com meu pai? Então, assim, é um desserviço que essa porcaria da imprensa faz de pegar um áudio privado de amigos, o cara tá desabafando, vivendo um problema que eu tô vivendo mais de sei lá quanto tempo, e me expor isso como se fosse matéria de futebol. E aí, Adriles, tu achou que o Mauro Cid estava agindo de forma natural e desenvolta na sua delação? O Mauro Cid é um personagem trágico, né? Porque, eventualmente, a gente já comentou que ele é um homem coagido sob chantagem, a pior das chantagens, que é a tortura psicológica de você ver ameaçado um filho, uma mãe, uma esposa, um parente, toda a família, por uma narrativa esdrúxula de que eles estariam usando carteira de vacinação falsa, e nessa carteira de vacinação falsa se insere um princípio completamente escalafobético de um golpe, e sob a ameaça de ser exatamente ter a sua família presa, encarcerada. Nessas condições, você diz, você fala, você age de qualquer forma. Agora, eu falo para o telespectador nosso aqui, imagine você numa cadeia durante um ano, sendo coagido, sendo obrigado a corroborar uma versão completamente díspare da realidade de que houve um golpe, tendo a sua família ameaçada. Você se esfacela, você se destrói, você se arrebenta, você faz qualquer coisa. Isso que o Alexandre de Moraes está fazendo, isso que esses juízes carrascos estão fazendo, não é exatamente passível de impeachment, isso é passível de cadeia, isso é passível de prisão. Isso remonta às piores ditaduras. Isso, aliás, não remonta, isso traduz a pior ditadura que o Brasil está vivendo. A gente vive hoje num nível parecido com Venezuela, com Nicarágua, com Rússia, com China, com Cuba. A gente vive uma ditadura do judiciário e é a mais perfeita ditadura, porque ela se traveste como uma roupagem de defesa da democracia. Agora, quando você vê essas coisas de perto, e quando você não tem a narrativa da Rede Globo completamente deturpada da realidade, você vê que a gente vive num período completamente monstruoso, de tortura permanente e incessante, inconstante a um homem ou a diversas pessoas, a diversos homens. Como você bem disse, se o Felipe Martins tivesse um filho e tivesse seu filho ameaçado dessa forma abjeta e imunda, provavelmente ele teria dito qualquer coisa. Que qualquer pessoa diz qualquer coisa para salvar a sua família, qualquer pessoa com um mínimo de consciência. Agora, qualquer pessoa com um mínimo de consciência, e aí eu também me faço mais uma vez repetitivo, falaria em alto, em bom som. Uma pessoa que eu estou falando, jurista, jornalista, político, deveria falar em alto, em bom som, deveria berrar que a gente vive sob o jugo de um carrasco, de um torturador. Aliás, de vários torturadores que eventualmente estão solapando, massacrando e cortando a cabeça da democracia brasileira da maneira mais abjeta possível. E é uma narrativa tão fantasiosa que saiu uma notícia, a gente tem um print aí, Torre, do Kid Preto, explicando por que o golpe também não deu certo. Depois deles não terem conseguido o táxi, pode soltar o print, Kid Preto temeu levar multa do Detran durante a trama golpista. Conversas de General Kid Preto revelam uma preocupação durante a trama golpista era com eventuais multas do Detran no QG bolsonarista. Volta para mim. Então, assim, já sabemos por que o golpe não deu certo. Porque teria multa no Detran e o táxi também, que não chegou, acabou impossibilitando
toda essa trama golpista, e não tem como levar uma notícia dessa a sério. Quando eu vejo essas notícias, eu lembro daquela imagem dos Trapalhões que eu coloquei embaixo do print da notícia, porque é literalmente o golpe do Sargento Pincel dos Trapalhões que nós estamos presenciando. Eu quero aproveitar já para pedir o like de vocês. A gente passou aqui das 10 mil pessoas ao vivo, então, por favor, ajuda a gente a chegar a cada vez um público maior, dando seu like, compartilhando o link, obviamente se inscrevendo. Batemos a marca aí dos 400 mil inscritos, estamos comemorando esta marca histórica do Fio Diário. E nós vamos para a segunda parte do bloco. Vamos parar de falar um pouquinho do Cid, mas continuaremos com o Xande, porque ele tem um brilho próprio, né? Ele não sai da pauta de jeito nenhum, é impossível, porque ele veio com mais uma. Temos o print aí, ele agora deu 48 horas, olha só. Moraes dá 48 horas para o Rumble apresentar representante legal no Brasil. Se a Rumble não apresentar documentação registrada em junta comercial no prazo concedido, a rede social terá serviços suspensos no Brasil. Eu quero saber a opinião do Dr. André Marcília, porque essa trama do Rumble, ela tá um pouco complicada, porque a rede social do Trump utiliza os servidores do Rumble e agora está acontecendo um processo na Justiça dos Estados Unidos. Será que Alexandre de Moraes vai derrubar até a rede social do Trump, doutor André? Pois é, pode derrubar o X também, né? Ele está agora multando em 8 milhões e 100 mil reais o X, por nada, né? Uma decisão também errada. Essa questão do Rumble, aliás, é bom que se diga que do ponto de vista jurídico, essa decisão é nula, se a gente tivesse levando a sério o direito. Porque para você ter de nomear um procurador, ou nomear um representante legal, isso é uma obrigação de fazer, ou seja, você tem que fazer alguma coisa que é nomear. Para isso acontecer, precisa de uma intimação pessoal. A gente tem súmula no Brasil, súmula 410 do STJ, que regula o tema, diz que a obrigação de fazer precisa de intimação pessoal, ou seja, tem que receber em mãos. Isso deveria mandar uma carta rogatória lá para os Estados Unidos, o representante legal da Rumble receber a carta, e aí sim começam a correr as 48 horas, se é que essa decisão é legal. Então o procedimento é totalmente irregular. Ele dá um despacho lá e que se dane. É assim que tem acontecido. Quando o X foi derrubado, foi pior ainda. A intimação do X foi pelo perfil do STF. Eles fizeram uma postagem no X dizendo, Musk, você está intimado. Quer dizer, é o fim da picada. Então, você me pergunta, pode derrubar o Rumble? Pode derrubar o Rumble, porque tudo pode, qualquer coisa pode. Pode derrubar o X de novo. Já ouvi dizer as pessoas falando que isso tem uma intenção política de melar as manifestações que estão aí programadas para o dia 16 de março. Tem gente que está pensando que isso pode ser um balão de ensaio para as eleições do ano que vem. Veja, é óbvio que vai acontecer.